Olá! Oi! Ai, Tudo que bom? saudade! Tudo bem, Paty, com você? Deixa eu desligar minha música. Tudo bem? Tem uma música, né? Uma música instrumental, um ambiente ali. Gosto. É música né, de relaxamento, às vezes eu coloco, porque parece bobagem, mas às vezes ajuda. Dá uma, Não, ajuda muito. dá Vem uma cá, o meu som sentada. tá bom assim? Porque eu Tá um não botei pouquinho fone. baixo o som. Tá. Porque o fone, eu não queria botar o fone. Deixa Não eu ver bota se. não, só aumenta um pouquinho o Deixa eu ver. microfone. Não precisa. Só tá um pouquinho. Deixa eu ver se é meu telefone que tá baixo. Espera aí. Ah, não, tá certo. Tava um Testando, pouquinho testando. baixo só, mas. É porque eu tô Ah. sem o suporte. E aí, Ah. o fone é embaixo, eu não sei se eu queria ficar segurando. Não, eu não ficar Né? segurando não é legal, não. Não bota fone, não, então. Então, Entendeu? vou ficar mais pertinho aqui. É. Porque senão, Pronto. se você botar, ficar segurando, fica balançando, né? É, exatamente. Entendeu? Aí não fica bom, não. Ô, Ingrid, vou dar só um tempinho só para dar o pessoal já entrando e a gente começa. Aí, olha Tá bom. só, me fala, a sua quarentena, você tá trabalhada na decoração da casa. Eu tô. Oi, Tari. Linda, minha amiga entrou. Menina, estou trabalhada na decoração da Ah, casa e estou trabalhada nos artigos de papelaria, né? eu vi que você assinou uma assinatura, né? Olha, Retrozinha, vou deixar já a dica, é a marca da minha amiga chamada Priscila Ferraz. Ela tem, para além de artigos de decoração, como vocês podem ver, ela também tem itens de papelaria e material de escritório. Então, ela tem planner, ela tem agenda, ela tem tudo que você possa imaginar, adesivo, agenda pequena, agenda grande, aqueles blocos para você destacar, para você fazer as listas de tarefa e tudo mais. Cara, incrível, maravilhoso. Então, ela já sabe que eu gosto dessas coisas, eu também gosto. né? Aí já Adoro. aproveitei para fazer um merchan aqui, mas é porque é maravilhoso. E nessa época do ano, Paty, é a época que a gente gosta de comprar uma agenda, de tentar fazer um planejamento futuro. Tá difícil, tá É complicado, difícil. mas a gente gosta. Aí eu falei, bom, agora é o momento. Então, aproveitei para fazer minhas comprinhas para tentar planejar 2021. Eu uso muito caderno. Olha, eu faço caderno Muito. todas as lives, sou um caderno. Eu adoro escrever. Tá? Adoro escrever carta. Uma pena que as pessoas acham cafona escrever. Eu adoro escrever carta. Uma pena. Uma pena, Eu assim. As amo. pessoas têm mau gosto, entendeu? Mas eu adoro. Eu Eu também adoro adoro. escrever carta e assim, eu só estudo na mão. Se Sim, eu for estudar no computador só, não tem futuro para mim. exatamente, gente. Tem gente Não que tem mais precisa da futuro. memória visual para fazer, né, um registro do conteúdo e tal, da informação. Não, eu pareço uma criancinha mesmo escrevendo, mas assim, funciona para mim. Acho que o legal é achar o que funciona, né? Como Exato, eu exato. estudo, você tem que achar o seu canal. É o que eu falo com o Exatamente. aluno. Quando fala assim, tô com dificuldade, qual é a melhor forma de organização? Eu falo assim, olha, vê o que é melhor para você, porque se cada um vai acabar encontrando um caminho Sim, diferente para chegar no bom resultado, entendeu? Não tem é uma verdade. receita de bolo, não. Ver se funciona para mim, não funciona para pessoa. Exato. Eu adoro a aula que eu possa conversar, a aula que eu fique só ouvindo, já não funciona para mim, entendeu? Eu gosto de uma interação também. Eu gosto de Gosto. interação, por isso que assim, a distância eu não ia ser boa aluna, entendeu? Eu preciso falar, Ai, né? Eu também tenho uma necessidade eu menina preciso de falar. falar, perguntar, entendeu? Ai, também gosto. Eu faço isso no teatro. Não vou fazer na aula, gente. Isso no teatro.
teatro, entendeu? Então, assim... Mas é um jeito, que é a pessoa que é menos extrovertida. Oi, tá gravando. Tô Tá aqui. travada. Ué. Agora voltou. Mas tá Voltou? meio embaçada a sua tela. Será que é a internet? Buscar uma internet alternativa. Tá, que tá meio... Tô aqui? Você tá aí, mas tá bem embaçada ainda. Boa noite, Marlene. Tudo bom? Oi, Vitor. Tudo bom? Voltei, será? Não, você tá mas tá embaçado por alguma razão. Ai, deixa eu ver Não se sei se é a internet ou se é a câmera do teu telefone. Mas tá assim, tava assim não, né? Não tava assim. Não, tava legal. Sim, tava normal. Então, deixa... Deve ser a internet, né? Pode ser a Vai dar internet. certo. Não, vai. O meu amor entrou. Oi, meu amor. Minha internet, né? Aqueles problemas básicos de internet, gente. Gente, a internet da gente não é legal, né? Assim, no Brasil geral, né? A gente tá vendo isso na quarentena, cara, porque todo mundo tá reclamando da internet. Agora que a gente está realmente precisando das operadoras funcionando e tal, por conta do aumento de home office, um monte de coisa, agora a gente está vendo como o nosso serviço é... É ruim. É caro e ruim. Entendeu? Exatamente. É caro e ruim. Uhum. Não tem uma pessoa que eu fiz live até hoje que falou: minha internet é ótima. Ninguém. Ninguém. Assim, 80 lives já, ninguém falou: que ótima minha internet, que maravilha, nossa, que felicidade. Não, ninguém nunca fez. Exatamente. Nossa, meu plano é ótimo, ninguém nunca fala isso. Mas ninguém agora? fala, ninguém fala. Acho que agora tá bom. Agora tá legal. Tem certeza? Acho que a gente já pode começar então, Ingrid. Já tá legal. Vou dar início. Boa noite a todos e todas, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária da Coordenação de Extensão do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IFIX da UFRJ. O IFIX é uma unidade acadêmica da UFRJ que abriga cursos de graduação em Filosofia e Ciências Sociais e programas de pós-graduação nessas mesmas áreas. Eu estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é apresentar temas que são pertinentes para a nossa comunidade acadêmica e para a nossa comunidade do entorno. E o tema de hoje é a importância do Dia da Consciência Negra. Para isso, a gente convidou a Ingrid Davi, que é jornalista, mestranda em Política Pública do NEPDH, e integrante do coletivo Agbara. Então, Ingrid, novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É a segunda vez que você está aqui conosco, né? A gente fazendo novamente essa dupla. E eu acho que vai ser um tema, vai ser uma excelente discussão, um excelente bate-papo. Oi, Pati. Oi, todo mundo. Estamos aqui juntas novamente. Animadíssima com esse assunto importante. Acho que tem bastante pano para manga aí para a gente conversar a respeito. E é isso, acho que é uma dupla ótima. A gente funciona super bem. Eu também acho. Quem não concorda tem mau gosto, vamos falar, né? Tô brincando, gente. Oi, Ingrid. Vamos começar pelo começo, porque esse assunto é longo, a gente tem até umas lives programadas sobre os temas que giram em torno a temática da consciência negra. Mas eu queria começar te perguntando por que o dia 20 de novembro foi escolhido para o Dia da Consciência Negra? Bom, o Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro por conta da data do assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, essa data ela foi escolhida para, de certa forma, celebrar, né, toda a luta e a resistência, não só de Zumbi dos Palmares em si, mas de toda essa resistência negra, né, na formação dos quilombos, né, e tudo mais.
E quando a gente, tanto que antigamente, quer dizer, nem tanto tempo assim, porque é um feriado recente, né? Se a gente for considerar que Zumbi morreu em 1695, enfim, há 300 e poucos anos atrás. Quase 350 anos. Exatamente. Então, assim, o feriado ele é uma data extremamente recente. O reconhecimento, né, da importância de se ter esse marco no nosso calendário é recente. E antigamente a gente chamava de feriado do Zumbi. Muitas pessoas ainda chamam, né? O feriado do Zumbi, feriado do Zumbi dos Palmares. E ao longo dos últimos anos ele veio ganhando uma nova nomenclatura, né? Agora ele é chamado de feriado da consciência negra, para de certa forma dar um pouco de abrangência para esse debate, né? E aí quando a gente pensa em Zumbi dos Palmares e quando a gente pensa nessa data, eu acho que é importante também, Paty, a gente trazer um pouco de um contexto da existência dos quilombos, né? Então, assim, quando a gente fala dos quilombos, muitas pessoas pensam, sim, quilombo dos Palmares. Ele não foi o único quilombo que existiu. Ele não foi, né? Até hoje nós temos aí resistindo vários quilombos espalhados pelo território nacional. Os quilombos, eles eram sim espaços, né? Comunidades que foram se criando ao longo dos anos, principalmente lá no período da escravidão, com as fugas, né? Através das fugas. Então, negros e negras que conseguiam fugir, né, das fazendas lá de cana-de-açúcar e tudo mais, de todo aquele, né, daquele contexto de exploração, da escravidão e tal, eles conseguiam fugir e iam formando, né, suas comunidades, né? E dentro dessas comunidades a gente tinha ali, como a gente tem até hoje, né, nos quilombos de até hoje, criação de animais, né, produções agrícolas, né, extrativismo, algumas atividades mercantis importantes também, para se dar ali o sustento, né, dos quilombos, o sustento daquelas pessoas que estavam ali. Então, quando começou, né, a gente começa ali lá atrás com os negros e negras africanos, né, que foram ali trazidos, né, sequestrados lá de África para cá. Depois a gente foi tendo a presença de afro-brasileiros, né, que aí já eram negros e negras escravizados, mas nascidos aqui, né, já em território brasileiro. E com o passar do tempo, os quilombos também têm alguns relatos históricos, né? Eu não sou historiadora, mas tem alguns relatos históricos que dizem que os quilombos também abriram portas para outras etnias, outras raças que também eram marginalizadas, né? Enfim, também sofriam algum tipo de opressão ou de segregação na sociedade. E o quilombo dos Palmares era no Nordeste, né? Não tinha as divisas dos estados que tem hoje, mas ficava ali entre, sei lá, Pernambuco e Alagoas, naquela meiuca ali, adoro usar a palavra meiuca. Ficava ali naquele meio ali. Né, naquela região que era outra, né, outra construção, outra capitania, era outra estrutura, né, de divisão de governos e lideranças e tudo mais, enfim. Mas a gente isso, né? A gente tem presenças de comunidades quilombolas aqui no Rio de Janeiro, enfim, várias outras regiões espalhadas aí Brasil, né? Pelo nosso querido país. Então, e também, né, é importante também, né, Ingrid falar que a questão assim, da escolha do dia 20, tanto que o quilombo de Palmares foi o que mais resistiu, né, entre os quilombos naquela época. Sim, ele era o maior e foi o que, assim, historicamente falando, também foi o que resistiu por mais tempo, né? Então, ele tinha muita gente e durou por muito tempo. Então, esse marco também é importante. Eu acho que também é importante, Paty, a gente dizer que o feriado da Consciência Negra do dia 20 de novembro, ele não é um feriado nacional. Então, Bom falar isso. Ele é um feriado, ele é considerado municipal em algumas regiões, estadual em outras regiões. Então, ele é um feriado aqui no Rio, ele é feriado no nosso querido Amapá, que está aí passando, né, por uma situação bastante, né, enfim, complicada. Ele é feriado também no Amazonas, se eu não me engano. E, por exemplo, na Bahia... São Paulo. Sim, em alguns... Acho que não no estado inteiro, não tenho certeza agora. Mas eu acho que em alguns municípios de São Paulo, do estado de São Paulo, em alguns municípios da Bahia, acho que Camaçari, Serrinha, Alagoinhas, acho que
se eu não me engano, nesses 3 municípios. Então, assim, ele não é um feriado nacional, né? Eu acho que, assim, a gente, infelizmente, perde, porque eu acho que ele deveria ser um feriado nacional, até para estimular o debate, a reflexão no país como um todo. Mas, enfim, vamos celebrar aí as pequenas vitórias. Hoje eu estou meio positiva. Então, não, pelo menos ele já é em alguns lugares, né? Não, eu acho importante celebrar as pequenas vitórias, sabe? Isso aí até um processo de amadurecimento nosso, de reconhecer isso. Porque eu me recordo quando eu estava no mestrado, eu era bem mais nova, e ele estava na época da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. E eu fiquei horrorizada com aquele estatuto. Falei, nossa, não foi como a gente queria. Aí a pessoa, não, mas foi. Ele está reconhecendo que o Estado brasileiro é racista. Isso aí é um passo muito importante. Exato. E você tem que reconhecer isso. Não é do jeito que o movimento queria, não é. Não é do jeito que a gente acha que é o ideal, não é. Mas é um reconhecimento, é um passo muito, muito importante. Sim, então, exatamente. por isso que é importante, quando a gente fala até com os mais jovens, né, que tendem a ser mais coléricos, né, explicar as pequenas vitórias, entendeu? E ter um dia, desde um dia que acabou se estendendo para um mês, né? Que as instituições acabam criando eventos e atividades para discutir a consciência negra no mês inteiro. Então, é uma vitória, é um passo importante. Sim, exatamente. E aí, Paty, quando você fala isso... Oi, Adri! Oi, gente! Tudo bem? Oi, Eric! Para dar um oi para os amigos que entraram, né? Estamos aqui numa pauta super importante, então fiquem com a gente. Mas é verdade, Paty, você tem toda a razão quando você fala sobre isso, porque quando a gente cria, né? Quando se cria uma data, é sinal de que ela está sendo vista. E quando se tem um feriado, ocasionalmente, as pessoas vão sentir a necessidade de falar sobre aquilo. Então, que seja no ambiente escolar, né, no ambiente acadêmico, enfim, que ainda sejam em alguns ambientes de escolares, né, que, mesmo que seja pouco, é importante já falar sobre isso. Então, a gente realmente, quando você disse isso, né, de que houve essa extensão, né, antes a gente falava do dia 20 de novembro, agora a gente já chama de Novembro Negro, né, de mês da consciência negra. Então, isso é importante porque isso mostra o quanto a gente não cabe num dia só. Do quanto a pauta racial não cabe num único dia. Então, se a gente já está, né, abrangendo aí, já tem tomado o mês inteiro de ações, de atividades, de eventos, institucionais ou não, né, para que se tenha esse debate em torno da pauta racial, em torno da consciência, né, dessa conscientização de negritude, sobre racismo e tudo mais, eu acho que é um passo importante, sim. É um passo válido, é um passo válido. Eu acho que ainda não é exatamente o que a gente, como você disse, né, não é exatamente o que a gente almejou, mas é um meio do caminho ali que faz parte da caminhada, né? Considerando a realidade de quando o feriado surgiu, ou antes até, que o assunto nem era tão verbalizado, se tinha todo um tabu para falar sobre racismo e tudo mais, é um passo, sim, largo, né, com relação ao debate, né? A realidade que a gente vive hoje em dia, de se conversar abertamente sobre isso aqui, né, que a gente está fazendo agora. Então, assim, a gente não tinha isso há, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos atrás, exatamente. Eu ia falar exatamente isso agora. Há 10 anos atrás, assim, esse aparente consenso que a gente tem sobre a temática racial, isso não existia nem dentro da universidade. Né? Quando eu era graduanda, assim, a gente não falava essas coisas. Assim, sistemas não eram tão consensuados como são hoje. Hoje parece que nasceu desse jeito, mas não foi. Em 2003, eu juro que não era assim. Era muito difícil falar em cotas, ação afirmativa, racismo estrutural, racismo institucional, dentro da própria universidade, dentro da universidade pública. Eu venho de uma federal também. Entendeu? Então, assim, são coisas que foram caminhando durante
muito tempo. E até a gente chegar no estágio que a gente está hoje. A gente Exatamente. tem uma instituição como a UFRJ dedicando novembro para reconhecendo que o Novembro Negro, né, existe e que merece ser pautado. Eu vi agora no nosso site, né, site da UFRJ, que eles mudaram a logo para saberes negros. Olha, quando é que isso ia acontecer? Em 2003? Não, entendeu? Então, não ia acontecer esse em 2003. Mas está acontecendo em 2020. Exato. A gente espera que, sei lá, em 2030 a gente tenha mais coisas, né? Mas é o que a gente tem no momento. Exatamente. E quando você fala assim, 2003, me faz lembrar, 2003 eu estava no ensino médio. Ai, gente, Aí, não, tô Ai, aqui, meu né, Deus. fazendo sou de humanas, né, fazendo conta horrorosa. Mas, enfim, eu tava, acho que, 2003 eu tava no ensino médio. E aí, eu tô aqui refletindo. A gente ainda não tinha as cotas, né, tava ainda pra acontecer. Eu lembro que eu estudava muito, né? Tinha aquela pressão psicológica do vestibular, do pré-vestibular, e aquela loucura de ter que passar e tudo mais. E aí, quando surgiu a política de cotas, que ela começa, acho que na UERJ, né? E depois... Em 2002. Isso. Aí depois é que ela vai tomando ali uma proporção maior e tal. Eu lembro que eu ficava, não, eu não vou usar cota para faculdade. Eu não quero, eu não preciso disso. Eu vou conseguir pelos meus próprios méritos, e etc e tal. E era um discurso muito individualizado e um discurso muito raso, né? E aí, eu estava, enfim, estou produzindo um artigo que fala um pouco sobre isso, e aí já juntando com a consciência negra, eu não tinha, né? A consciência, eu não tinha tanta consciência assim em 2003, 2004, 2005, né? Que era o meu período lá do ensino médio, porque eu não entendia a razão da existência das cotas, né? De uma política de cotas. Então, eu realmente acreditava que o meu mérito era exclusivamente meu e que as minhas oportunidades eram construídas apenas por mim. E aí, conforme você vai estudando, trabalhando, se relacionando socialmente, entendendo de política, entendendo de cenário econômico, social, cultural, entendendo da formação histórica do país, né, e tudo mais, você vai vendo que, assim, não é apenas as suas vontades e as oportunidades que você cria para si. Existe todo um contexto, né, que é estrategicamente moldado, estruturado, pensado para que você pense dessa forma e para que você não tenha, de fato, todos os acessos que você tem direito, né? Para que você não tenha todas as oportunidades. Então, isso quando você é uma pessoa negra de ensino médio que não tem um pensamento tão racializado quanto a gente tem hoje, né? Enfim, você fica realmente se culpando, se frustrando, né? Achando que você que não é bom, realmente, você que não é bom o suficiente, que você que não consegue as coisas. E que tristeza você não ser bom o suficiente, e você se pune, e você acha que você não vai ser ninguém, e etc e tal. Então, assim, quantas pessoas ainda hoje, e aí sim, independente da idade, ou de que nível de escolaridade que tenha, etc e tal, que ainda não tem o pensamento tão racializado, né, ou que, de fato, nem reflita ainda sobre isso, é uma pessoa negra e vive essa situação, sabe? Ainda acreditando que não consegue porque não é bom o suficiente, pronto. Né? Então, assim, a gente tem uma estrutura aí que nos faz pensar dessa forma, a gente tem uma estrutura que nos limita, né, de acessos, que cria barreiras para que a gente realmente não enxergue, não consiga avançar em vários aspectos. E furar essas barreiras, quebrar essas barreiras, é muito difícil. Né? A gente sabe que, de repente, eu e você somos exceções aqui nessa batalha. Né? Que temos aí, né, uma trajetória acadêmica, né? Tô aí trabalhando para isso. Né? Mas, assim, que tem aí uma trajetória acadêmica, que tem uma trajetória profissional, que você vê, né, se vê dentro de um espaço extremamente embranquecido, né, que você muitas vezes é a única pessoa negra ocupando aquela sala de aula, ocupando aquele trabalho, ocupando aquele espaço no escritório, estando presente naquele evento ou naquela reunião,
Então, o que isso também nos traz, né? Que situações, às vezes, racistas, inclusive, a gente também não sofre por estar em ambientes desse tipo. Então, eu acho que quando a gente tem um mês, né, para debater sobre isso, eu acho importante, porque aí a gente, mesmo que seja bem complicado que a gente tenha visibilidade no mês de novembro, mas tenha um apagamento no ano todo, o resto do ano, né? É bastante complicado isso, né? Eu até cheguei a produzir um Reels sobre isso, né? Que foi um vídeo falando justamente isso, de tipo, chega no mês de novembro, chegam os convites. Vem falar sobre racismo, vem falar sobre negritude, vem falar sobre ações afirmativas e política de cotas, né? Tudo que gira em torno ali da pauta racial. Né? A gente vê Djamila no Roda Viva, a gente vê Silvio Almeida dando entrevista para não sei quem, a gente vê Emicida com maior espaço na televisão, lá, 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 lá. Cara, em novembro, sabe? Então, assim, onde é que nós estamos no resto do ano? Né? E hoje nós estamos para outros assuntos, né? Fica parecendo que nós estamos sempre limitados a discutir a temática racial. Quando tem negro discutindo física, tem negro discutindo arte astrofísica, tem negro discutindo jornalismo, sabe? Tem negro discutindo temáticas muito diversas. E aí a gente acaba ficando limitado a esse tema, como se todo negro fosse obrigado a saber teoricamente a falar sobre racismo. Ele pode saber falar do ponto de vista experiencial, pessoal, mas assim, teoricamente e academicamente falando, ele não é obrigado. Exatamente. Não é obrigado a discorrer como a gente faz. Né? Porque a gente pesquisa sobre esse tema, né? Mas as pessoas não são obrigadas a saber só porque são negras, né? Exato. E aí a gente fica reduzido, né? Geralmente somos reduzidos à cor da nossa pele, enfim, às questões raciais. Nem todo negro é obrigado a ser militante. Somos plurais, falamos sobre um monte de coisas. Eu falo sobre organizações, como organizo as minhas tarefas. Adoro falar sobre isso, entendeu? Enfim, sobre um monte de coisa, né? Sobre viagem, né, Paty? De viajar e falar sobre viagens, sobre as nossas experiências. Enfim, a gente gosta de falar sobre um monte de coisa, gente. Sobre séries, sobre filmes, sobre uma gama de experiências que a gente tem, sobre as nossas expertises, sobre os nossos, né? Sobre a nossa capacidade técnica, sobre a nossa capacidade intelectual. Enfim, nós estamos aqui falando sobre isso porque, de fato, é um assunto que não só nos atravessa, mas que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente busca informação a respeito, né? E o legal também, Ingrid, a questão do dia da consciência negra, ou do novembro negro, é importante ter a presença nas escolas. A gente vê uma juventude agora, uma adolescência, né? Pessoal, a galera mais adolescente, uma mentalidade muito mais racializada e uma consciência racial muito maior do que a minha geração, por exemplo. Muito maior. Muito. Assim, eu pessoalmente até tive uma adolescência bem racializada. Eu entrei na universidade no primeiro ano de cota. Foi o primeiro ano da cota, isso. E eu era muito militante. Eu ia lá na Marcha Zumbi, lá em Brasília. Cara, eu era bem aquela militante adolescente. Nossa, entendeu? Bate a bola na cara do pessoal e tal. Mas só que assim, eu era um grão de areia. As pessoas não compravam assim, o que eu falava. Eu ficava indignada porque ninguém estava comprando o que eu estava falando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu dou aula para uma turma de adolescentes, está todo mundo falando isso igual cordel. Sabe? As pessoas estão falando já de consciência de raça, racismo estrutural, racismo institucional. Isso aí foi fruto de um trabalho que eu acho que vem desde 2003, quando o Ministério da Educação instituiu a legislação sobre estudos de história da África e cultura africana, que aí as escolas... A Lei 10.693, né? Que as escolas passaram a se preocupar em inserir no currículo essa discussão. E aí a gente tem uma geração que já entra na universidade falando isso. E a gente sabe também que isso depende também de cada professor, né, Paty? Porque, assim, ainda que tenha lei, a gente sabe que não é uma realidade em todas as escolas. Essa lei ela é para as escolas públicas
e para as escolas privadas também. Isso. E a gente sabe que, na verdade, ela é um esforço que depende de cada professor, das intenções e dos objetivos desses professores, né? Então, geralmente, parte de professores negros, né, por também já terem ali alguma vivência e alguma vontade de racializar suas aulas, né, os seus conhecimentos ali que são compartilhados e tudo mais, mas a gente sabe que isso não é uma realidade ampla, né? Assim, que seja trabalhada por todas as escolas. Ainda que existam muitos projetos também, fora ambiente, fora escolar, né? Fora o calendário ali, a programação escolar, a gente sabe que existem outros projetos sociais, culturais, né? Enfim, que vêm por meio de outros canais, né? Seja, sei lá, lei de incentivo, outras iniciativas que às vezes são pensadas justamente para dar esse tipo de suporte, que aí realizam diversas ações dentro, né, das escolas, envolvendo alunos e tudo mais. E a gente sabe que esse tipo de dinâmica e de atividade são importantes e cruciais para darem esse up no debate, assim, para darem realmente trazerem um reforço e servirem de suporte e de conteúdo complementar, digamos assim, a esses professores, né? Oi, Rodrigo! É verdade. Não, e isso também, Ingrid, também vem, eu acredito, dessa geração que entrou na universidade. Que veio também muito através dos pré-vestibulares comunitários, o PVNC, né? Que no começo dos anos 2000, Ingrid. Oi. E Ingrid. Oi. Gente, acho que a Ingrid travou. Oi. Gente, acho que a Ingrid caiu. Espera ela voltar. E aí a gente continua. Ela travou, ela caiu. Esperar ela voltar para a gente continuar. Ela caiu. Ela caiu. Acho que foi isso. Ela ficou emocionada contigo e caiu. Tá bom. Oi, peraí. Tá me ouvindo? Pronto. A culpa foi do Rodrigo, brincadeira. Ele falou que você ficou emocionada de vê-lo. Gente, e aí caiu. Entendi nada. Cara, internet. Então, mas vamos continuar. Olha só, já estava falando porque ela estava falando do pré-vestibular. Do pré-vestibular para negros e carentes da época. Então, teve uma galera. Ai, esses amigos dando apoio, hein? Oi? Os amigos aqui, ó, rindo da minha cara. Desculpa, gente. O
o pré-vestibular para negros e carentes na época, né, o Ingrid, acabou tendo um papel muito importante para essa população entrar, nós negros entrarmos na universidade. Então, é que acabou fomentando, gerando essas possibilidades de alargar essa consciência negra, né? Não, totalmente, Paty. E é isso, né? Assim, eu acho que tinha uma falta de entendimento do que era a política de cotas, uma falta de entendimento de por que ela existia, do porquê que ela era importante. E com o passar do tempo, a gente foi tendo mais oportunidades de debater a necessidade, a importância, a urgência, né, do porquê que as cotas existiam e existem. Então, assim, antes eu me lembro que eu tinha vergonha. Eu acho que a palavra era bem essa, sabe? Eu tinha, sei lá, vergonha de dizer que eu ia tentar usar a cota para acessar o ensino, né, para acessar a academia. Quando e aí eu optei em não usar, sabe? Teve isso ainda. O meu primeiro ano de vestibular, eu não quis usar a cota, né? Assim, e aí depois eu me tornei bolsista de uma universidade particular. E aí eu reconheci, gente, a minha vida inteira eu fui bolsista numa escola particular. A minha vida inteira é contexto de bolsa, cota e tudo mais. Mas aí eu passei a entender que, muito provavelmente, se não fosse dessa forma, né, assim, eu não teria acesso ao conhecimento, à educação, aos professores, né, aos espaços que eu frequentei e que eu frequento até hoje, né, assim. Então, e a gente sabe que isso não é uma realidade para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Né? Assim, minha mãe não tinha a menor condição de pagar a mensalidade de uma escola particular na época para mim. Então, assim, realmente era uma situação de muita ajuda, né, das pessoas também. Patroa da minha mãe, que vou te pagar um curso de inglês. A outra falava, vou te dar um livro aqui para você estudar e tal. Então, assim, era muito isso, né? Assim, contar com a ajuda de várias pessoas. Eu não sei se eu cheguei a falar até disso na nossa outra live, assim, mas era tipo, vamos contar com a ajuda dos anjos da guarda deste mundo, porque realmente você batalhar sozinho, as oportunidades não vão ser as mesmas, né? Então, verdade. Eu acho foi isso, assim. Então, eu entendo que a minha vida acadêmica, né, escolar e acadêmica, ela foi pautada em exceção atrás de exceção, né? Fui assim muito privilegiada, né, nesse sentido. Uhum. Eu acho legal essa questão. Outras questões. Olha. Ui, alô? Tá aí? Desculpa, a internet já deu uma picotada aqui. Você tá carregando. Ai, gente. Agora voltou. Então tá. Agora voltou. Ai, voltou. Olha, eu acho legal essa questão que você falou das cotas, sabe? Porque, assim, quando eu fiz também vestibular, eu era militante mesmo, assim, eu defendia as cotas, era tipo um grão de areia, que eu estudei também em escola particular, então assim, ninguém comprava o que eu falava. E as pessoas queriam me fazer acreditar que a cota estava associada com demérito, e não tem nada a ver com a outra. A cota é uma política pública de ações afirmativas, ela não está privilegiando uma pessoa, retirando o mérito do usuário da cota. Ela está querendo garantir que aquela instituição tenha mais diversidade, ela não tem nada a ver com demérito. Ela vai concorrer determinado número de vagas para garantir que aquela instituição tenha mais diversidade racial. É só isso. Né? Mas só que as pessoas implicavam dizer que você associar com a cota, você está tirando o teu mérito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, ainda sabendo disso, na minha época só tinha cota na UERJ. Eu entrei na UF. E eu adorava falar que eu passei para a UF, porque não tinha cota. E as pessoas olhavam para mim assim,
Passou por algum... Sabe, e aquilo dava aquele orgulhozinho assim, não, né? Entendeu? Então, ainda que a gente tenha da minha família, né? Um contexto total de militância, ainda tem aquela resistência de querer mostrar para o outro que assim, era possível entrar sem cota, porque eu merecia aquilo ali. Hoje em dia, hoje em dia, com um contexto mais racializado, assim, uma consciência mais racializada, né? Nossa, a gente já desfaz essa ideia de que houve demérito. Exato. Hoje em dia a gente consegue perceber que não só o ambiente acadêmico, o debate em torno, né, das ações afirmativas dentro do ambiente acadêmico é outro, como também quando a gente tem contato e experiencia diálogos com jovens negros e negras de ensino médio, a gente também já vê que o pensamento e o entendimento já é outro também. Já é outro. Entendeu? Então, assim, no próprio coletivo Agbara, que a gente tem a presença, né, tanto no grupo da gestão, quanto das meninas que acompanham as ações e participam das ações, a gente tem uma forte presença de jovens lideranças, né? De meninas, adolescentes mesmo, né? 16, 17, 18 anos de idade. Então a gente vê que, nossa, na minha época, que eu tinha, sei lá, que eu integrava, que eu era representante de turma, integrava o Grêmio estudantil e tudo isso, mesmo que eu era uma liderança política, né, social, etc. e tal, dentro do ambiente escolar, o que me dava também um lugar de destaque e de protagonismo, mas ainda assim um lugar de exceção, né? Porque não se tinham muitos negros na escola particular que eu estudava. E as pessoas, né? E essas crianças, esses jovens negros também não eram assim os que recebiam os super destaques, né? Da turma e tudo mais. Se a Carol Laviano ainda estiver aí, nós somos amigas desde a época da escola, ela vai me confirmar isso. Então, assim, mas eu estava sempre nesses lugares porque inconscientemente eu achava que era importante eu estar. Nesse lugar da visibilidade, nesse lugar do protagonismo, tentando fazer algumas coisas, mas ainda assim, as ações que me passavam na cabeça na época para eu tentar realizar e tudo, em nada eram racializadas. Eu contava quantos negros tinham nos ambientes, aliás, faço isso até hoje. Também. Aliás, que negro não faz, né? Não sei. Mas assim, né? Desde a época da escola eu contava a presença, né? Quantos negros tem aqui, tem na minha sala, tem na escola, tem nesse evento e tudo. Mas quando eu me dava conta de que eu era a única ou de que éramos pouquíssimos, ainda assim, naquela época, eu não entendia aquilo como... Quer dizer, eu entendia aquilo como ruim, mas eu pensava o seguinte, mas eu tô aqui. Então, eu estou cumprindo com o meu papel, estou representando, estou entendendo que é possível, etc e tal. E parava por aí. E aí, Paty, quando... aí, né, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo o pensamento, não só tendo um pensamento racializado, mas afrocentrado, né? Eu acho que aí você vai criando uma mudança mesmo de foco, de paradigma, de prioridades na sua vida, etc. Tal. Enfim, eu fui passando por esse momento de muita reflexão ao longo das minhas experiências acadêmicas. E quanto mais alto você vai, né, caminhando dentro dos níveis de escolaridade, digamos assim, você vai percebendo que vai diminuindo o número de pessoas negras. Quanto mais alto você também cresce dentro do ambiente profissional, né? Menos pessoas negras. Vai tendo menos pessoas negras. E aí eu fui me dando conta de que, tipo, legal eu estar chegando nesses lugares, mas, cara, eu tô chegando sozinha nesses lugares. Ou eu tô chegando assim, somos muito poucos aqui. E aí, o lugar do orgulho, da coisa do estou cumprindo com o meu papel, foi dando espaço a um outro lugar de grande incômodo, que era do, beleza, eu tô aqui, mas e aí? Eu olho pro lado e não tem, cadê meus pares? Cadê os meus semelhantes? Onde estão as pessoas que parecem comigo, ou que tenham vindo de onde eu vim, ou que, né, enfim. E aí, o lugar do, tipo, yes, vitória, cheguei aqui, nossa, vai sendo ocupado por uma outra sensação do tipo, já que estou aqui, preciso fazer algo para que mais pessoas cheguem aqui.
né? Então, quando a gente tem um mês, aí retomando um pouco com a nossa pauta, né? Então, quando a gente tem um mês para se debater sobre a consciência negra, eu acho que quando a gente fala dessa consciência negra, a gente não está falando de uma consciência negra, é de uma conscientização das pessoas brancas. Também. Não. Mas o foco é a consciência das pessoas negras. Né? Exatamente. Principalmente de pessoas negras, né? Uhum. Então, é isso, sabe? É da gente falar, beleza, tem essa situação aqui que eu estou vivendo na minha cidade, na minha comunidade, no meu bairro e tudo mais. Por que morrem mais negros vítimas de violência, né? Tipo, cometidas por armamentos, né? Por que temos aqui uma situação... Por que as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem com violências, no plural, né? Assim, inclusive violência doméstica, inclusive violência sexual e tal. Por quê? Né? Por que o número de mulheres brancas... o número de mulheres brancas, né, que sofrem violências, inclusive a sexual, diminuiu e de mulheres negras aumentou, né? Dentro desse cenário pandêmico, quais são as maiores vítimas? Quem tem a maior dificuldade para chegar numa rede pública de hospital? Dificuldade na mobilidade urbana, etc, etc, etc. Quando você começa a pensar em toda essa estrutura, aí você começa também, novamente, a entender a importância de se ter uma data, um mês, um espaço no ano para poder conversar sobre isso, para poder refletir sobre isso, para poder debater sobre isso, né? Ainda que seja pouco, né? Foi o que a gente falou. Ainda é pouco, no começo, né? E é bacana também que essas iniciativas acabaram dando uma certa visibilidade para o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, que até há pouco tempo a gente não falava muito. A gente está dando espaço muito recentemente, né? Sim. E aí a gente já tem o Julho da Mulher Negra também, que fica o mês inteiro falando, né, sobre o papel da mulher negra, a situação da mulher negra. Né? Então, isso aí eu acho que acabou sendo fruto do Novembro Negro. Viu? Que a gente, né? Com certeza. E eu acho também, Paty, que assim, a gente está vivendo um momento agora, que é um momento, sim, de cenário, né, pandêmico, de contexto onde a gente tem uma questão muito grave com relações sanitárias, de segurança, etc. e tal, mas que a gente também tem um aumento de consumo, né, de internet, de notícias, para além das notícias relacionadas à pandemia, né? E que a gente também tem um movimento midiático, né, que começou lá fora, né, com Black Lives Matter, que aí chegou aqui, o Vidas Negras Importam e tudo mais. A gente sabe que ainda é uma luta, né, assim, uma temática nichada, né? Se você for conversar com uma tia minha, um tio meu, que não está no ambiente digital, que não está que só está no WhatsApp porque tem que estar para se comunicar com algumas pessoas, mas assim, é o máximo de rede social que eles estão. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem que movimento é esse, eles não sabem do que se trata, entendeu? Então, assim, ainda é nichado. Ainda temos aí um grupo, né, que debate sobre essas temáticas nos ambientes digitais e tudo, mas ainda assim a gente tem tido... Saiu, acho que uma pesquisa há pouco tempo, de que o aumento de consumo da internet foi em torno de 40%. Então, assim, de fato, a gente tem mais pessoas na internet, nas mídias sociais, nas redes, né, por aí. E isso também tem feito com que alguns assuntos que eram mais difíceis de ganharem uma certa notoriedade estão ganhando, né? Então, a gente tem um debate sobre as questões raciais acontecendo muito ultimamente, né? Nesse ano, nesse momento pandêmico. Inclusive, com pautas televisivas, né? Muitas pessoas sendo convidadas, não é só no Roda Viva, não é só no como é que é o nome do outro lá, gente? Da Papo de Segunda, não é só né? Enfim, no Saia Justa, não é só nesses programas que a gente tem tido o diálogo sobre as questões raciais. A gente está tendo também no meio do Jornal Nacional, né? A gente tem no Altas Horas. Então, enfim, programas que eventualmente são programas de TV aberta, né? Que chega ali a um público... que é a comunicação de massa, né? Então, chega a um público que
eventualmente não debatia sobre isso, não falava sobre isso, não refletia sobre isso. E volta e meia surgem alguns convidados ali que, se não forem falar sobre a questão racial especificamente, minimamente é uma figura preta, né? É uma cara preta exposta na TV aberta. E que isso já vem criando, de certa forma, uma certa visibilidade, a presença do corpo negro, né? O Kunka, meu orientador, ele fala muito sobre a questão do sujeito corporificado. Então, a gente falar do corpo negro, da presença negra, do intelecto negro é uma coisa. Quando a gente vê a presença, né? Gera esse tipo de visibilidade para essa figura preta ali, a pauta já entra num outro contexto, numa outra realidade. As pessoas que estão assistindo já vão criando uma outra relação com aquele assunto ali. E se ela vai falar sobre questões raciais, sobre negritude, sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo em determinado campo e tudo mais, ótimo. Que bom também, sabe? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, tem sido... E que tem acontecido pingadinho aí fora Ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Mas que tem acontecido até fora dos meses, né? De julho e de novembro. Sim, é bem pouco, assim, né? Vou falar bem pouco. É pouco. Nossa, até a gente tem bem mais demanda de muitas. Em julho e novembro, assim, são meses que eu mesmo fico muito cheia de convites para participar de meses e tal. Em julho eu fiquei muito sobrecarregada. Mas e nos outros meses do ano é bem menos, né? Bem menos. E como como você falou, né, inclusive, muitas vezes a procura pela gente é em torno de uma pauta racial, para a gente falar sobre racismo, para a gente falar sobre feminismo negro, para a gente falar sobre isso, e nós somos plurais, né? A gente consegue, e a gente sabe, e a gente tem outras expertises e outros assuntos, né? É exatamente isso, assim. Mas que bom que ainda assim a gente tem esse espaço, a gente tem essa oportunidade de estar aqui agora, hoje, falando sobre isso. A gente tem tido muitos eventos aí, né? Inclusive, né, vai ter aí quarta-feira também, já está aqui anotado na minha agenda. Então, a gente tem alguns eventos importantes para se criar mesmo, né, uma reflexão em torno das nossas demandas, né? A gente está vivendo um ano muito doido, né, Paty? Então, a gente está vivendo aí, né, a pandemia que afeta, né, as pessoas negras, que nos atravessa muito. A gente, principalmente pessoas negras periféricas. A gente tem umas eleições, né, cara? Enfim, eleições que acabaram aí de acontecer, Nossa Senhora. Né, que a gente teve um movimento também muito importante, movimentos raciais, movimentos de gênero, movimentos LGBT, né, debatendo sobre a importância de se votar em pessoas que de fato possam nos representar nesses ambientes de tomada de decisão, ambientes né, de poder, de debates e tomadas de decisão, né? Então, eu sei que não vai ser uma virada de chave, não vai ser de uma hora para outra, mas eu acredito muito que são pautas importantes para já ir sendo ali, ó, inseridas, né, para já ir gerando esse tipo de incômodo. Então, sei que eu sabia que não ia ser de uma hora para outra. Não, ninguém não, a gente acha que não é filmado, mas imagina os nossos antecessores, né? O pessoal que tá militando lá desde a década de 70, eles realmente veem isso tudo, né? Eles realmente acreditam e sabem que não foi de uma hora para outra bem chegar nesse estágio que está hoje, né? Que a gente não tem. Exemplo, a gente falou até numa live sobre a questão da estética, né, da mulher negra. Eu tive uma situação recentemente com uma filha de uma colega de trabalho. Eu fiz um videoconferência com ela, ela falou: minha mãe tá ocupada, vamos conversar nós duas e tal. Aí seu cabelo é lindo. Eu falei, nossa, né? Quando é que a gente ia ter uma criança elogiando um cabelo crespo? Assim, a gente há 20 anos, ninguém elogiava cabelo crespo. E aí você vê ninguém falava.
Ninguém, Não, vou falar. absolutamente ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém elogiava o cabelo crespo. E ela falou, nossa, seu cabelo é muito bonito. Eu falei, nossa, nossa, obrigada por achar o cabelo bonito. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Como é que a gente chegou nesse estágio de apresentar para a criança que a beleza pode ser diversa, né? Pode achar beleza em vários corpos. Não é só no cabelo liso, não é só no cabelo loiro. Que uma criança é capaz de reconhecer beleza em outros lugares. A gente não era mesmo capaz de ver isso. Eu passei uma adolescência inteira com pessoas me perguntando por que eu não alisava o cabelo. Então, assim, eu falava, por que eu não vou ter dinheiro para manter ele alisado? Era uma questão financeira, econômica. Não era uma questão de que eu queria ter o cabelo cacheado, entendeu? Então, assim, depois eu fiquei, acho que eu gosto dele assim e tudo mais. Mas aí as pessoas acham que eu, tipo, né, já era ali uma super defensora dos cabelos crespos. Era muito da maior porcentagem era falta de grana, gente. Porque era falta de dinheiro, entendeu? E é isso, a gente não sabia cuidar de cabelo crespo, a gente não sabia, não tinha cremes, né, produtos para isso, o pessoal não sabe disso. Eles acham que há anos atrás era como é hoje. Você vai na farmácia e tem um monte de creme. Não tinha. Voltou aqui falando em termos decisivos. Gente, não tinha. Era só Colene, não era? Era só Colene. Era só Colene. E olha lá. E olha lá! Eu não tinha isso. Essa multiplicidade de coisas para cabelo não tinha. Isso aí, gente, foi uma evolução para o mercado absorver essas demandas. Demorou muito tempo. Exatamente, gente. Até surgir beleza natural na vida da gente. Gente, o quê? Nossa, beleza natural. Era o único salão que tinha, né, para isso. Especializado. As pessoas faziam excursão para ir para fazer cabelo, gente. Não é? As excursões para fazer cabelo. Toda aí, assim, minha filha. Nem sempre foi assim, não, gente. A gente tem que reconhecer também as nossas vitórias para a gente chegar nesse estágio que está hoje. A gente está vivendo em comparação à nossa infância, à nossa adolescência, a gente está vivendo num paraíso. Exato. De estética. Com certeza. Ontem eu fui com Bruna. Bruna tá aqui. Ontem fui com Bruna na farmácia. Menina, para mim, a diversão, que aí não pode aglomerar, mas a gente vota no mesmo lugar. Então a gente se encontrou votando. Somos amigas também desde a época da escola. Eu vou na farmácia, e você, eu também preciso ir lá. Fomos na farmácia. Menina, fomos na farmácia. Para mim, ir na farmácia é um ato político. Sabe? Eu sei que existe toda uma indústria que vai criando 595 mil produtos voltados, que querem vender, que querem que a gente compre, que a gente consuma, etc, etc e tal. Mas, gente, e quando você quer consumir e não tem? Não é mesmo? Então, chegamos na farmácia, e aí eu tô lembrando porque foi ontem, né? Isso. Eu e Bruno na farmácia, olha, esse aqui é muito bom, não sei o que lá. Mas assim, aquela gôndola, né? Muitas opções. Painel de opções para cabelos cacheados, condicionador para cabelo cacheado, shampoo para cabelo cacheado, hidratação, nutrição, creme de massagem, gel modelador, finalizador, etc e tal. Gente, isso não era uma realidade há 10 anos atrás. Não era uma realidade, gente. Não era. A gente usava seda que estava lá escrito que era para todos os tipos de cabelo. E a gente falava, se é para todos os tipos de cabelo, é pro meu também, e vambora. Não era. E não era. Não era. A realidade é que não era pro teu. Não era. É todos os tipos, exceto o seu. Exatamente. Que tristeza, gente. A gente tá rindo, mas olha, rindo hoje, porque o passado não era assim, não. Ó, a Bruna tá falando alguma coisa aqui. Cadê? Mas o que ainda falta é colocarem nos bastidores dessas produções capilares estéticas. Nós, né? Assim, verdade. Nos bastidores. A maioria é branca, desde a publicidade até as vendas. Com certeza, Bruna. Com certeza. Ainda falta, assim, um longo caminho para a indústria, né? Da estética percorrer. Porque aí também tem isso, né, Paty? Que acho que a gente também tratou disso na outra live, assim. Quando você... de repente não, né? Uma longa batalha, mas assim, pessoas negras começaram a ser aceitas.
né? Cabelos crespos estão aí, estão acontecendo, né? Estão sendo utilizados pelas protagonistas, uma ou outra. Tem uma jornalista ou outra, uma âncora ou outra que está com cabelo cacheado. Então, cabelos crespos estão começando a ser aceitos, pessoas negras estão começando a ser aceitas e tudo mais. Mas se você não está também dentro de um determinado padrão de negritude, talvez você não seja aceito. Então, você é aceito menos, né? Coisa, né? Tem essa discussão que a gente acaba saindo de uma prisão e entrando na outra. Exatamente, né? Então, assim, algumas coisas aí, principalmente, eu acho que na pauta da moda, da estética, né? Eu acho que a gente tem aí um ponto crucial que tem a ver com isso, assim, com externamente, que negro, negra você é, como que as pessoas te veem e como que você como que as pessoas acham que você precisa ser para você ser negro, negra, para você receber prestígio, valor, para você ser considerado bonito, né? Então, assim, a gente até conversou sobre isso na outra live, exato, né? Né? A gente conversa, tem diversos tipos de negros que são aceitos em determinados lugares, em outros lugares não. Né? Então você tem que corresponder àquele modelo estético de negritude. E olha lá, né? Você é aceito com ressalvas ainda. Então não é. Exatamente. A gente também tem até a página 2. Exatamente. Nossa, você é linda para modelar para minha marca, para não sei o que, não. Mas assim, por quê? Né? O que você tem de beleza negra, considerada beleza negra aceitável, né? O padrão de beleza negra para você ser a modelo, para você ser a representante daquela marca, para trabalhar na Chili Beans. Para você trabalhar na Chili Beans, que a gente falou disso, né? Para você ser convidada a falar na televisão por algum motivo, enfim. Você é suficientemente negro? Você é suficientemente periférico? Você é suficientemente envolvido com as causas da militância? Porque só aí você vai ser considerado negro e vai poder estar em determinados ambientes. Então, eu acho que quando a gente fala de uma conscientização, né, de um mês de consciência negra, que a gente precisa trabalhar uma consciência com pessoas brancas, mas principalmente dentro da gente, com pessoas negras, com nossos pares e semelhantes, a gente também precisa falar disso. Né? De um respeito, de uma valorização, né? de pessoas negras, independente se elas são o padrão do viaduto de Madureira. Ou da Iolo. Independente se elas são... Nossa, obrigada. Independente se elas são padrão Iolo, gente. Eu sou padrão Iolo, né? Entendeu? É isso, sabe? A pessoa não vai ser menos negra porque ela não tá com aquela vestimenta, com aquela maquiagem, com aquele sapato, aquele cabelo. Com aquele cabelo, com aquela cor de cabelo, enfim. Então, assim, é isso, sabe? A gente precisa se respeitar, a gente precisa se fortalecer enquanto movimento, a gente precisa ampliar o debate sobre as nossas questões. A gente precisa, de fato, pensar que ações efetivas são importantes para a gente, até onde eu consigo ir e levar essas questões, sabe? Eu trabalho num determinado ambiente, você trabalha em outro, mas a gente consegue levar nossas questões. Mas até onde a gente consegue levar nossas questões? Verdade. Né? Então, assim, cada um vai saber, cada um vai sentindo. E se você conseguiu levar esse debate para determinada reunião, mas botou a sementinha para germinar, mas sentiu que, de repente, ainda não vai ser o momento de retomar determinados assuntos, determinados tópicos, só você que vive e experiencia aquela né, o teu ambiente de trabalho é que vai saber se você vai conseguir dar seguimento àquilo, se você vai ter que esperar um mês para poder retomar o assunto. Então, assim, eu acho que a gente precisa também ter muita sensibilidade entre a gente. A gente não tem que estar se cobrando. Nossa, você está militando pouco. Quer ver? Ai, menina, lembrei disso agora. Lembrei de uma coisa. Gente,
esse negócio de se expor nas redes sociais para poder conversar, né? Botar a cara a tapa mesmo para poder conversar sobre as questões raciais e tudo mais, às vezes coloca a gente num lugar bastante complicado. Ah, com certeza! Opa, né? Muito complicado. Muito, gente, porque assim, as pessoas, elas enviam as coisas para mim que, assim, ok, me enviem coisas mesmo, vamos conversar. Eu tô me colocando disponível mesmo para esse tipo de lugar, de diálogo, de querer ouvir, de querer trocar, de querer contribuir. Eu me coloco nesse lugar. Mas eu acho que, assim, às vezes rola uma ultrapassada do bom senso. E, às vezes, eu acordo com notícias bizarras de violência, de genocídio, né, de coisas que a gente sabe que a população negra sofre diariamente, né? Enfim, porque continuamos estampando notícias de violências, né, nos jornais e tudo mais. Então, assim, caracoles, galera, vem devagar, sabe? Um apelo aqui, porque às vezes é um negócio... Ingrid, você não viu tal coisa? Você ainda não falou sobre isso? E eu fico assim, gente, calma, deixa eu chorar primeiro sobre isso que está acontecendo. Tem que ponderar, né, sobre os fatos primeiro para você emitir opinião. E nem não dá para ser reativo assim, não. Porque eu sou um ser humano, que aí a mulher preta é a mulher forte, né? A mulher preta, ela não sofre, ela é forte, ela tá ali aguentando tudo aos trancos. Tem que apanhar mesmo, né? É normal de apanhar, não, galera. Calma. Uhum. Entendeu? A gente foi visto assim durante muito tempo, mas calma. Não é assim. A gente é humano. Não desumanize a gente. Não, entendeu? Sabe? A gente chora, a gente sofre, a gente tira uns diazinhos pra gente, porque pra digerir. A gente precisa. Exatamente. Ou porque eu falo, caraca, eu preciso me olhar também, né? E eu não vou falar sobre tudo, galera. Não vai ser sobre todas as situações, todas as vítimas. E não é porque o caso é mais ou menos importante ou relevante para a nossa sociedade, não. Eu acho que a gente tem, se ainda tem a quantidade de violência que tem acontecendo, né, principalmente com corpos negros sendo vítimas, é porque a gente ainda está num nível de opressão, de exploração e de genocídio, né, de necropolítica na nossa sociedade, que a gente precisa olhar para isso sim. Mas isso não significa que eu vá falar sobre tudo nas minhas redes sociais. E isso não significa que uma coisa é menos importante que a outra. Não, não é isso. Isso significa que eu não vou falar sobre tudo. E tudo bem. E tudo bem, porque tem outras pessoas também disponíveis para falar sobre outros assuntos, né? Exatamente. Ingrid, nosso tempo está quase acabando. Ai, claro, né? Porque a gente, né? A gente vai ficar aqui falando. Eu acho que a gente devia combinar uma live para falar sobre estética da mulher negra, porque essa questão de cabelo é muito sensível pra gente e dá maior pano pra manga. Eu acho. Já aceitei, já quero. Isso aí é a maior pedra, um calcanhar de Aquiles na nossa comunidade. E a gente tem que conversar sobre isso, sobre essa questão de estética. E que gera debates e algumas questões ainda de gênero, né? Entre mulheres ali e tudo mais. Verdade. Que eu acho que pode ser, assim, muito interessante da gente conversar. Já quero. Já quero. Então, tá. Iris, muito obrigada por aceitar o convite. Eu gostei muito, como sempre. A gente está sempre muito bem em live. A gente fala pra caramba, nós duas. A gente sempre, o tema sempre rola muito bem. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu. Quero avisar que a live fica gravada, fica salva lá no IGTV. Quem não conseguiu ver, fica lá e assiste depois. Gente, boa noite a todas e todas. Beijão e se cuidem, gente. Obrigada, gente!